Olá, muito bom dia, meus queridos ouvintes. Estamos aqui a postos para mais uma edição do nosso Sim, a revista radiofônica da PAN. Vem com a gente. Até às 11h30 da manhã a gente segue por aqui com informação, prestação de serviço, entretenimento, aquele nosso bate-papo matinal do qual você é protagonista, você participa, você querido espectador, você ouvinte que está saindo para o trabalho, indo aí, né, no trânsito das grandes cidades. Vem com a gente, muito bom tê-los conosco aqui no Morning Show. Não convide para a mesma festa, viu? Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que o ministro Sérgio Moro está confundindo as bolas e que seu pacote anticrime é um copia e cola de um conjunto de propostas defendido há cerca de um ano pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ação e reação. Após massacre em que um covarde matou 50 pessoas na Nova Zelândia, a ministra do país proíbe armas como a usada no episódio. Bela Primavera, ele é tenor de reputação mundial e vai fazer um show no sábado em São Paulo. O brasileiro Thiago Arancan, que é o nosso protagonista, o protagonista do espetáculo Fantasma da Ópera, é o nosso convidado de hoje aqui no Morning Show. Esses são alguns destaques do programa que está apenas começando e você aí é o nosso convidado especial, como eu disse. Muito bom dia, Paulinha. Temos uma hashtag para chamar de nossa, não? Opa, abre esse microfone, vai lá, garota, Edgar. Agora valendo, hein? Temos uma hashtag para chamar de nossa. É uma hashtag comemorativa. Edgar, hoje, 21 de março, é o aniversário do presidente Jair Bolsonaro, Edgar. Obrigado. Vai ter bolo? Presidente! Vai ter bolo? Vou reunir a família, né? Você vai reunir? Eles já estão por aqui, né? O Carlinhos já tá sempre aqui, né? Eduardo vem, o Flavinho. Vai ser uma grande festa. Tá bom. Bom, o presidente faz 64 anos hoje, Edgar. 64. É dia de aniversário dele e eu quero saber o que é que vocês querem dar de presente para o mito. Não é verdade? Você pode escolher qualquer coisa, porque estamos no Twitter, aquele universo mágico onde tudo pode acontecer, Edgar. Então, coloque seu gif, seu meme, enfim, descreva qual será esse presente na hashtag #MeuPresentePresidente. Outra maneira de você interagir com a gente é pelo WhatsApp, 11 931 17009. Mande aqui pra nós as mensagens em vídeo, tá bom? E hoje o assunto é liberado. Você pode comentar o que você quiser, um dos assuntos aqui do programa, ou o que você quiser mandar pra gente em vídeo, tá bom? 11 931 17009. No mais, o Morning pode ser visto pelo aplicativo da Jovem Pan. Assim você leva a nossa programação pra conferir onde e quando você bem entender. Também pelo site jp.com.br e no nosso live streaming em youtube.com/morningshowjp, além das mídias sociais. Estamos lá no Instagram e no Facebook. Dê uma passada pela nossa página no Face, pelo nosso perfil lá na ferramenta do Facebook. Deixa o seu joinha que a gente fica feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning tá só começando. Vamos abrir aqui o noticiário com o verdadeiro arranca-rabo do dia. Vini, vamos lá, quero que você traga pra gente aí os detalhes, né, desse entrevero aí entre Rodrigo Maia e o ministro da Justiça, Sérgio Moro. O presidente da Câmara e o ministro da Justiça tiveram ali meio que, né, uma discussão através da imprensa brasileira, por isso entraram aqui para o nosso seleto time de pessoas para a gente não convidar para a mesma festa. Um conflito, né, Edgar, entre Sérgio Moro e o Rodrigo Maia. Aliás, o Maia parece estar sempre com essa pose de estufado, né? E tá sempre com aquela cara meio brava também, mas ontem ele estava realmente irritado aí com o que ele considera uma pressão exagerada do ministro Sérgio Moro para que seja também tramitada no Congresso, Edgar, a proposta anticrime do Moro. Sim. A gente sabe, né, a principal proposta, aquela que pede mais urgência, é a reforma da Previdência. Ontem foi um dia agitado também, né, com a proposta aí que visa aí a carreira militar, mas teve esse conflito entre Maia e Moro. O Moro esteve presente ontem no Congresso, foi fazer ali uma presença no lançamento da frente de segurança ali no Congresso, Edgar. E o que acontece? Na semana passada, o Rodrigo Maia pegou este projeto
anticrime do Moro, e o que ele fez? Enviou para um grupo de análise. O que na prática quer dizer que esse projeto vai ficar meio ali em modo de espera, como uma suspensão até. Esse grupo de análise vai ter 90 dias para poder trabalhar aí em alguns pontos deste projeto, em conjunto até com outras medidas que foram apresentadas, inclusive a do Alexandre de Moraes, hoje ministro do Supremo, no ano passado. Algo que o Sérgio Moro não gostou muito. Ele quer sim que a reforma da Previdência seja junta com esse pacote anticrime que ele apresentou. Que essa tramitação conjunta, seja feita de forma paralela. Sim. E aí ontem, Edgar, a gente pode até escutar o primeiro áudio do Moro, né, depois aí desta participação dele na frente de segurança, o que ele falou sobre esta intenção dele de tramitar o seu projeto anticrime junto com a reforma da Previdência. Tá aqui, ó. Na minha avaliação, isso pode ser tramitar em conjunto, não haveria maiores problemas, mas nós vamos conversar, estamos abertos ao diálogo, evidentemente, e as decisões relativas aqui ao Congresso pertencem ao Congresso. O desejo do governo é que isso fosse, desde logo, encaminhado a comissões para debate, mas isso vai ser conversado respeitosamente com o deputado Rodrigo Maia. Mas parece que o Maia não quer conversa respeitosa, não, Edgar. Parece que ele já está bem decidido de que a urgência agora é pela reforma da Previdência, inclusive que isso já teria até sido ali apalavrado, acordado com o governo, em conversa dele com o próprio presidente Jair Bolsonaro. E tem uma outra questão aí nessa história também, Edgar, é que esse pacote aí, essa proposta do pacote anticrime do Moro, que tem ali, né, como algumas das bases, a luta contra o crime organizado, contra crimes violentos e também contra a corrupção que envolve o Caixa 2. E essa questão do Caixa 2 pode ser avaliada de maneira independente, né, no Congresso, algo que também o Sérgio Moro não gostaria. Então a gente vai ouvir agora a resposta do Maia sobre essa intenção do Moro de jogar os dois processos ao mesmo tempo, o que causou um desconforto no presidente da Câmara. Funcionário do presidente Bolsonaro, ele conversa com o presidente Bolsonaro, se o presidente Bolsonaro quiser, conversa comigo. Eu fiz aquilo que eu acho correto. O projeto é importante, aliás, ele está copiando o projeto do ministro Alexandre de Moraes, copia e cola, né? Então não tem nenhuma novidade, poucas novidades no projeto dele. Nós vamos pensar um ou outro, o projeto prioritário é o do ministro Alexandre de Moraes, né? E no momento adequado, depois que ele tiver votado a Previdência, nós vamos votar o projeto dele. Pois é, Edgar, então vocês acompanharam aí esse desconforto do Maia, inclusive chamando o Sérgio Moro de funcionário, né, do Jair Bolsonaro, e falando que ele copiou e colou um projeto que já tinha sido apresentado pelo Alexandre de Moraes, ou seja, Ctrl-C, Ctrl-V. Mas eu achei que isso era costume de uma deputada, não dos ministros. Pois é, mas segundo o Sérgio... Fefito. Ele jogou no ar. Não queira criar outra Joguei no ar, polêmica. entendedores entenderão. Não queira criar outra polêmica, Fefito. Vamos focar, né? Essa aqui que já tá mas o Vini... bem quente, viu? Sim. E aí, Edgar, pra gente só finalizar, o Sérgio Moro respondeu, né, o Rodrigo Maia sobre essa declaração de maneira, digamos, um pouco mais cordial e respeitosa. Vamos ouvir. A única expectativa que eu tenho, atendendo aos anseios da sociedade contra o crime, é que o projeto tramite regularmente e seja debatido e aprimorado pelo Congresso com a urgência que o caso requer. Talvez alguns entendam que o combate ao crime pode ser adiado indefinidamente, mas o povo brasileiro não aguenta mais. Essas questões sempre foram tratadas com respeito e cordialidade com o senhor presidente da Câmara, esperando eu que o mesmo possa ocorrer com o projeto e com quem o propôs. Bom, então o Moro insistindo, né, que é um projeto que deve sim ser julgado junto com a reforma da Previdência, até porque, segundo ele, é uma necessidade aí que a própria população brasileira tem exigido e quer também que seja apresentada o mais
rápido possível, Edgar. E todo esse incômodo, vamos ouvir o que o Caio pensa a respeito, Vini, mas você foi preciso aí quando você colocou nas questões, né, de andar paralelamente, a reforma da Previdência, a questão de colocar em separado, né, a tramitação da criminalização do Caixa 2. E é bom o ouvinte também da PAN sempre saber que é o seguinte, esse pacote é um pacote que mexe com 14 leis anticrime, né, envolvendo aí 3 frentes, a frente de corrupção, né? Crimes relacionados à corrupção, a ações do crime organizado e de crimes violentos, né? Que seriam essas 14 leis englobando essas questões que eu coloco nesse tripé, digamos assim. Agora, essa briga aí, Caio, do Moro, essa discussão pública do Moro com o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, pode causar um certo dano aí às pretensões do ministro da Justiça, uma vez que o presidente da Câmara tem ali em suas mãos o poder de fazer tramitar, de falar com as bases de governo na Câmara, né? Pode representar, sim, um prejuízo até maior do que só não tramitar agora e esperar a reforma da Previdência e acontecer a tramitação das leis anticrime, do pacote anticrime, posteriormente, né? Muita gente aí com um tom mais alarmista, mais apocalíptico, falando na morte do projeto, né? Só que na política morre-se e ressuscita-se ao sabor da conveniência e da circunstância. Esse episódio protagonizado, ou melhor, antagonizado, né, pelo Rodrigo Maia, é lamentável, né? O presidente da Câmara, ele errou feio no tom, né? Grosseiro, precipitado, desagregador. Fora que você tem um cara como Rodrigo Maia repreendendo o Sérgio Moro em razão de técnica jurídica, de redação, é a mesma coisa que a MC Carol criticando a beleza da Gisele Bündchen. É um despropósito. Agora, o que está por trás de todos esses comentários deselegantes do presidente da Câmara? É o seguinte, o ministro Sérgio Moro, ele está acostumado com a celeridade e eficiência da Lava Jato, né? Que já tem aí mais de 140 condenações, na verdade, 140 criminosos condenados, são mais de 200 condenações e mais de 2.000 anos de penas distribuídas contra algumas das pessoas mais poderosas, né, do país, tanto na política como também na atividade econômica. Então é óbvio que ele deseja que o trâmite do pacote anticrime siga prazos razoáveis, né? Agora, isso vai contra o modus operandi desse legislativo que ainda está contaminado por velhas práticas. E ele é especializado em criar dificuldade para vender facilidade. Separei aqui para o ouvinte uma frase do Winston Churchill, né, conservador inglês, que batiza inclusive o edifício da Jovem Pan. Abre aspas. Um otimista vê uma oportunidade em cada calamidade. Um pessimista vê uma calamidade em cada oportunidade. Com certeza, o Winston Churchill não conhecia o nosso parlamento, senão ele teria complementado. Ele poderia falar, um congressista cria a calamidade para cavar a oportunidade. E é inconcebível para a velha política confundir as bolas, para usar a terminologia do presidente da Câmara, ou seja, tocar 2 grandes projetos ao mesmo tempo, né, que é a Previdência e o pacote anticrime. Por quê? É muito mais fácil você explorar politicamente e maximizar capital político separando as pautas e sangrando o poder executivo. Agora fica aqui uma indagação sobre a grosseria maior, né, do Rodrigo Maia. Se ele se refere de forma pejorativa a um ministro de Estado, né, como um mero, abre aspas, funcionário do Jair Bolsonaro, portanto, sem independência e autonomia de ação e de pensamento. Você imagina o que ele pensa de nós, cidadãos comuns? Né? Ocorre que o senhor Rodrigo Maia, ele parece ter se esquecido que ele é mandatário, né? Portanto, tem mandato parlamentar. E nessa relação, o mandante é o povo brasileiro, conforme a nossa Constituição, né? Artigo 1º, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes ou diretamente. E o que será que o povo quer, Vini? Fazer um grupo de trabalho que vai travar o pacote anticrime por 90 dias? Né? Essas medidas de combate à corrupção, às organizações criminosas? Com certeza não. Caio, e eu acho que... Bom, você acha, por exemplo, assim, que o desconforto do Maia tem muito a ver dele achar que o Sérgio Moro está agindo meio que sozinho, né? E até a revelia aí do governo, talvez até do presidente Jair Bolsonaro, para que esse projeto seja tramitado em paralelo com a reforma da Previdência, fazendo uma pressão até por grupos de WhatsApp. Você acha que tem faltado saber fazer um pouco mais de política
ao Sérgio Moro, até porque você falou, ele estava acostumado, né, com outro tipo de instância, ambiente jurídico, né? De um ambiente em que ele tinha mais autonomia para poder ter essa celeridade? Eu acho que o problema, na verdade, aqui é excesso de política, viu, Vini? E quem nasceu para ser Maia jamais será Moro. Vamos para Brasília conversar com o Zé Maria Trindade. Essa desavença aí entre o Sérgio Moro e o Rodrigo Maia definitivamente não é um bom presente de aniversário para o Jair Bolsonaro, que está fazendo aí, completando 64 anos hoje. Assim como a pesquisa também, hein, Zé? Queria que você falasse sobre essa pesquisa Ibope, sobre ela. A pesquisa Ibope que foi divulgada ontem, segundo a qual a aprovação ao governo federal caiu 15 pontos percentuais de janeiro até agora. Naquele mês, a parcela da população que considerava o governo Bolsonaro bom ou ótimo somava 49%. O número passou para 34%. A avaliação é a mais baixa para um presidente em primeiro mandato no mesmo período. E aí, Zé, que avaliação que você faz? A que você acreditaria essa baixa na aprovação do governo nesse início de mandato do Bolsonaro? Bom dia. É isso. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Caio, o presidente da Câmara está jogando para a plateia, e a plateia dele é deputado e senador, e tentando colocar aquela história da institucionalidade de que presidente fala com presidente, ou seja, ministro fala nas comissões ou com os deputados. E é uma disputa que está ficando pesada por aqui. Edgar, é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro, na prática, ainda não começou o governo político. Esta ideia de se formar politicamente e replicar as decisões daqui de Brasília através dos seus aliados, nos estados e nos municípios, ainda não começou. É evidente que existe aí uma situação inusitada. O presidente ficou boa parte do tempo internado, em dificuldade física, né, em decorrência do atentado político que ele sofreu durante a campanha eleitoral, e isso realmente dificultou ali aquele pontapé inicial do governo. O presidente Jair Bolsonaro foi o presidente eleito de uma forma com apoio popular, talvez a maior da história, que eu tenho notícia, foi a maior. A força que elegeu o Bolsonaro foi popular, e o governo dele, exatamente por não contar com o apoio dos maias e dos alcolumbres do Congresso Nacional, tem um forte pilar na opinião pública. Sem o apoio da opinião pública, o presidente Jair Bolsonaro vai estar numa situação muito complicada. Dizem por aqui que exatamente o resultado dessa pesquisa é que faz essa reação no Congresso. Líderes estão resistentes, convocando desnecessariamente todos os ministros. Ontem, todos os ministros foram convidados, eram convocações transformadas em convites, em quase todas as comissões. O presidente Rodrigo Maia demonstrou desgaste e resistência em vários pontos. Ele não queria receber pessoalmente em mãos a reforma da Previdência dos militares. Chegou a dizer, protocolem na burocracia, para se ter uma ideia da importância que se dá a uma força popular de um presidente da República, e principalmente o presidente Jair Bolsonaro, que não tem essa força da velha política e agora parece que não está com nenhuma política, porque o PSL também não está defendendo o governo devidamente na Câmara dos Deputados. Então, esta é a situação. Na série histórica é o que tem menos apoio popular, mas eu acho que ainda está bem. Se você soma ali regular com bom e ótimos, dá mais de 50%, 60 e poucos por cento, né? Quem está regular, Edgar, é aquele garoto que passou na escola com a nota de 5,5, 6. Né? Passou raspando, né, Zé? Zé, só para dar números aí para a série histórica a qual você mencionou, né, falando em governos de primeiro mandato, né? Então o FHC 41%, o Lula 51% e inacreditavelmente a Dilma com 56%. Claro que quando a gente fala de segundo mandato... No primeiro, a Dilma no primeiro. No primeiro, Então, e quando a gente fala de segundo mandato, o FHC ele vai para 22%. Né? E a Dilma despenca para 12%, né? Então a gente tem esses dados aí de comparação que são muito interessantes. Sobre a parcela da população, né, que considera o governo Jair Bolsonaro ótimo ou bom, a queda foi de 15 pontos, mas é importante observar também que a grande queda ela se deu de janeiro para fevereiro, foi de 10 pontos percentuais. Só no segundo mês, agora, cai mais 5 pontos, né? Só que eu acho que esses dados eles devem ser interpretados também à luz do novo momento de informação que a gente
vive, isso atingiu também o segundo governo da Dilma Rousseff, que é o seguinte, a inclusão digital, o protagonismo das redes sociais. As pessoas, isso é positivo, as pessoas estão muito mais críticas, né, à política. Eu acho que isso é um movimento que vem desde as jornadas de junho de 2013. E o poder, naturalmente, ele desgasta. Ainda, a forma como o Bolsonaro está governando o país, essa pergunta ainda... ela coloca 51% dos brasileiros a favor do presidente, mas é uma queda expressiva também, porque em janeiro era 67%. E a desaprovação, essa sim está sob controle, está em 38% da população. O meu prognóstico, na verdade, Edgar, é que isso piore um pouco, porque o grande desafio desse governo é a reforma da Previdência, que vai mexer no planejamento financeiro de toda a população, né? Então, essa será com certeza a maior fonte de desgaste para o governo. Isso que eu ia já te perguntar rapidamente, Zé, algum diagnóstico no sentido de uma percepção que pode estar havendo por parte da população sobre essa medida considerada por muitos também impopular, de mexer com a Previdência, tudo? Será que isso já também não reflete um pouco no resultado dessa pesquisa? Olha, Edgar, ontem eu me encontrei com alguns líderes e na conversa ficou muito claro de que a base de sustentação ali, o município, está contra a reforma. E de que o governo está perdendo esta mensagem, está perdendo esta disputa pela opinião pública. E isso faz com que o Congresso seja gigante contra o presidente e, principalmente, um cerco nunca visto aí na área de mídias tradicionais também. Sim. E o governo Bolsonaro caiu na própria armadilha de continuar na campanha, de continuar brigando como se estivesse em campanha. Sim. Se está em campanha, do outro lado também. E isso acabou provocando isso que o Caio está dizendo, das críticas e esta luta contínua aí nas mídias sociais que mudam do dia para a noite, né? Tá certo, Zé. Obrigado pelas informações, um abraço, bom trabalho aí em Brasília, Zé. Muito bom dia a todos. 5, 4, 3, 2, 1. Pulando real oficial aqui. Vem com a gente, querido espectador, querido ouvinte. Aí dá umas guinadas boas aqui, né? Foi? Ô, Paulinha, vamos lá. Todo mundo tá querendo pular, obviamente, aí nos shows da nova turnê, da nossa história. A turnê que marca o reencontro dessa duplinha de irmãos mais querida do Brasil, Sandy e Júnior. Mas olha, a disputa por ingresso a gente já imaginava, né? Que seria complicada mesmo, né? Uma guerra, Uma uma guerra, real né? guerra, Edgar. Bom, a gente teve a pré-venda, que era direcionada só para quem tem um determinado cartão de crédito. Aconteceu para São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro e Brasília, pela internet e também num espaço físico, né? Aqui em São Paulo, a gente teve ali no estádio do Pacaembu a pré-venda física, que não era virtual, e acredite, Edgar, cerca de 500 fãs que ficaram 6 horas na bilheteria, esperando comprar o seu ingresso antecipado, saíram de lá de mãos abanando, Ed. Não teve ingresso suficiente, acabou muito rápido. O pessoal ficou na fila na internet para comprar essa pré-venda. Até gente próxima de Sandy Júnior, como, por exemplo, Pat Kisser, que é madrinha de Theo, filho de Sandy. Ficou 3 horas na internet tentando comprar. A mulher do Andrés, né? Exatamente. Sabe o que aconteceu? Kisser. Ela documentou. Fiquei lá esperando. Tentei Querida, comprar o meu Paty. ingresso, entendeu? Registrou. E aí o que aconteceu? Eu vi amigos com 150 mil pessoas na frente, na fila. Exatamente. Muita gente entrava na fila pra comprar na pré-venda e via que tava no lugar de 150. Tipo, você vai ter que esperar um pouco. Talvez você consiga, talvez não, né? Acho que muita gente tentou e ficou, de certa forma, desesperado. Entendeu? Inclusive... Aí o pessoal que é próximo do Sandy Júnior tá se lamentando, então parece que foi bem difícil, mas a verdade é que a venda para todo mundo, para quem não tem esse cartão, pra gente, como a gente, vai acontecer de hoje para amanhã, né? Madrugada de quinta para sexta, então meia-noite, 01, pá! Entra lá no site. Não é que acabou o ingresso, é que os lotes vão se encerrando, é isso? É a pré-venda para quem tinha um determinado cartão de crédito. Então agora...
de hoje pra Abre amanhã, geral. meia-noite 1, abre geral. Então você vai ter que ou ir lá no site, né, à meia-noite 1 e entrar nessa fila que provavelmente vai ter pra comprar o seu ingresso, ou você, na sua cidade, pode ir às 10 da manhã na bilheteria física. Então vão ter bilheterias físicas em todas as cidades pra que você faça a compra aí, muito provavelmente pegando uma fila. Mas Tem se até esgotar na internet, vai ter físico ainda? Isso é uma questão importante, né? Porque Eu o acho que físico- normalmente eles dividem, né? Sempre tem o lote físico pra vender nas bilheterias, mas pode esgotar também. É tudo uma possibilidade de você É uma não ter grande esse ingresso. incógnita. No Pacaembu, É. quantas pessoas conseguiram ingresso? Tem algum número? Eles Pode não dão números de quantos ingressos foram vendidos, isso não foi divulgado pelas equipes do show, mas já tem muita gente estimando que vai faltar ingresso, porque realmente são muitos fãs. Lá no Twitter, o Gabi Simas escreveu, ó, mais de 180 mil pessoas na fila na pré-venda de Sandy Júnior, que esgotou em menos de 30 minutos. Já podem adicionar shows extras, por favor. Tem também imagens ali do que aconteceu no Pacaembu, que colocaram no Twitter. Olha quanta gente na fila pra tentar comprar o seu ingresso na pré-venda do Caramba. Sandy Uma Júnior. pequena multidão, né? Então, ó, se você não conseguiu, Sim. calma. Agora que começa a guerra, meia-noite 1, início da venda na internet e a partir das 10 da manhã, amanhã, nas cidades onde acontecem os shows na bilheteria física. Caramba. Não sei se vai ser fácil, tá? Sim. Mas, se você quer pular, se você quer o turu, né? Ou quiçá um Maria Chiquinha ao vivo, talvez E a você gente- tenha que passar por isso. E a gente já sabe que vai ter a participação especial do papai, né? O Chororó. Eu acho que vão ter maior várias show. participações especiais, viu, Hein? Edgar? Eu acho Mas- que eles vão providenciar várias participações em cada destino. É Tem, um tem duas histórico, questões né? sobre super histórico. O Imagina, encontro 30, deles, gente, não. tem noção que eles têm 30 anos de carreira? E que ativo, hein? Pra vida inteira, né? Nossa, né? Só que tem duas coisas. Em Manaus, as vendas foram adiadas, o início das vendas foi adiado, então se você é de Manaus, você vai ter que esperar Eles um tiveram pouquinho um problema mais. no sistema. E aí, outra coisa que eu ia falar não é um show qualquer, não é que é uma casa de show que lota rápido, é um show de estádio. Um show de estádio cabe 40 mil pessoas, 45 mil pessoas, Se é bobear, vai ter muita show gente. extra, show extra, então show tem extra, que né? ter show extra, porque se tem 180 mil pessoas numa fila de pré-venda, imagina, dá pra fazer 3 datas Dá pena, fácil, você vai Sandy. falar? Na verdade, Ah, é o professor. queria ver se fosse pra um concurso público, né? Uma fila de emprego. Porque aí ninguém vai, aí ninguém levanta, não fica 6, 7 Entendi. horas na fila. Você tá- Mostra a foto de novo, por favor. Olha lá. Põe o vídeo Ó, lá o vídeo. da galera Cadê na o vídeo? fila. Olha lá. Fila pra ver Sandy Júnior! Você tá muito ranzinho, seu professor. Pô. E quer dizer, o ano terá o retorno de Sandy Júnior, Tribalistas e qualquer outro? Los Hermanos. E Los Hermanos. E o pessoal Ai, que ano preocupado bom. com a volta da ditadura. Ano bom! Mas olha só, deixa eu só trazer a informação em primeira mão também, porque eu tinha publicado uma nota no meu blog um tempo atrás, dizendo que os programas de TV estavam disputando a primeira entrevista e a apresentação de Sandy Júnior. Vocês Mas viram? eles não sabem, eles vão vir aqui, Fida. Ai, tomara, ia Fica amar. o convite. É uma Ia amar. negociação que já tem 4 anos. Vai, Sandy, vem, pelo amor de Deus, tô com saudades. Mas aí, o fato é que eles deram entrevista pro Fantástico, mas ainda não se apresentaram em programa nenhum. Então eu conto aqui pra vocês quem levou a primeira apresentação de Sandy Júnior foi o Caldeirão do Hulk. Eles gravaram ontem à tarde um musical pro programa do Luciano Huck, que é amigo deles. Ou seja, Faustão Com a perdeu participação essa de exclusividade. amigos da série que eles faziam, né? Paulinho Olha Vilhena, aí, Luciano. Fernanda Paes Leme. Então, sei lá o que é que vai acontecer. Vamos lá, Fefito, também quero saber com você uma história aí que vai meio na contramão do que a Globo vem fazendo nos últimos anos, né? Porque a Globo assinou com o Cauã Raymond um contrato aí de longo prazo, coisa que, na verdade, ela estava fazendo ao contrário há muito pouco tempo, né? Trabalhando por obras, né? Exatamente. E com o Cauã faz esse contrato. O que teria sido exigido aí e posto nesse contrato para que ele contemplasse um prazo longo, né? Que não é comum nesses dias. Cauã Raymond agora é exclusivo da Globo por mais 4 anos. Ele acaba de se tornar o ator mais bem pago de sua geração. Você deve aí ficar se perguntando quanto ganha Cauã Raymond. Vamos fazer uma pequena estimativa aqui. Vamos fazer uma comparação. Em Avenida Brasil, há quase 10 anos, nossa, o tempo voa, há algum bom tempo, a Adriane Esteves ganhava 120 mil reais. A Débora Falabella ganhava 90. O Rodrigo Lombardi, quando fez Caminho das Índias, ganhou 60. Teve contrato aumentado pra isso. Cauã Raymond vai chegar
nos 200 mil reais, que é basicamente o que a Adriana Esteves deve ganhar hoje. Então ele vai ser muito bem remunerado nesse sentido. Lembrando que eles ganham 40% a menos quando não estão no ar. E quando estão no ar, sim, aí eles ganham esse salário cheio, assim. O que também não é um grande problema, né? Você ganhar 40% a menos de 200 mil tá de pra boa, ficar né? em casa, Fora tá os de boa. merchans que entram quando você tá no ar, né? Que começam a te chamar pra fazer campanha. Tá bem de boa, mas ele tem o maior salário de sua geração. Cauã Raymond vai na contramão porque ele é um dos protagonistas que tem sido mais procurados pela Globo nos últimos tempos. O Jornal Extra publicou que nessa renovação ele exigiu não contracenar com a Grazi e a Isis Valverde. A Isis Valverde, vocês lembram, foi um vértice de um triângulo aí, supostamente vivido pelos dois quando ainda eram um casal. E desde então não contracenaram, desde Amores Roubados. O fato é que, pelo menos oficialmente, o Cauã Raymond vai se dedicar à 3ª temporada de Ilha de Ferro. Por isso ele não vai fazer Amor de Mãe, essa novela da qual a Isis Valverde vai participar. Ele vai fazer a outra, que inclusive se você for no meu blog, jp.com.br, você vai ver que Em Seu Lugar, que é a novela que vai ao ar no ano que vem, ele contracenará com a Marjorie este ano. É a primeira novela da Alicia Manso, autora de A Vida da Gente, de 7 Vidas. E ele também está produzindo um longa sobre Dom Pedro I, com direção da Laís Bodansky. Tem uma coisa que pouca gente sabe, vamos contar agora que existe um departamento secreto na Globo. Cauã Mas Raymond não é agora... a salinha lá? Não é de Dark contenção Room. de danos, não é o Dark Room do Surubão de Noronha. Tem uma área da Globo que pouca gente tem conhecimento que existe e na qual o Cauã Raymond entra agora. Chama-se Reserva Artística. Não, Edgar, não é uma fofoca teluda. Ele olhou pra minha cara como quem acha que vai contar um grande segredo. Não é? O que se faz nessa sala secreta? Não é uma sala secreta, é uma área, é um departamento secreto. A Reserva Artística de respeito a atores. Acesso restrito. Que podem também apresentar programas, fazer outros projetos. Fazem parte da Reserva Artística Antônio Fagundes, Camila Pitanga, Adriana Esteves. São atores que... Thaís Araújo, que pode apresentar, por exemplo, o Superstar. Multifacetados. Lázaro Ramos. Quem ganha mais, trabalhando na Globo, faz parte da Reserva Artística. Muito boa essa ideia, hein? Faz tempo que tem, é uma novidade. Faz um tempo, já tem Bacana vários anos. isso. E agora Cauã Raymond é parte da Reserva Artística da Globo. Ou seja, não, qualquer dia a gente vê o Cauã apresentando o Globo de Ouro, o Só Toca Top, sei lá, alguma coisa assim. Aproveitar que o professor Vila que compareceu aqui claro. com o comentário. Enquanto isso, o salário dos professores é precário no Brasil. Pois é, professor, que tristeza isso, né? Tem que ser dito. Então dá a hora certa pra Agora, gente. infelizmente, 10, como dizia já o professor Raimundo, e o salário, é 10h33, horário de Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Eu só tenho mudar a trilha aqui, porque é o seguinte, é muita voz, né? É muita voz. E a gente vai saber tudo a respeito desta voz nesse programinha de rádio. Olha só, o nosso convidado de hoje é protagonista do celebrado musical O Fantasma da Ópera, que está em cartaz na capital paulista. E em paralelo a isso tudo, está fazendo uma série de shows pelo Brasil. Após apresentações esgotadas em várias capitais brasileiras, a turnê Bela Primavera chega a São Paulo e o tenor Tiago Arancan vem até o Morning Show para mostrar esse talento e para a gente dizer também que ele se apresenta nessa sexta-feira no Tom Brasil com orquestra e a participação especial da cantora Luísa Posse. Tiago, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao Morning Show. Muito bom ter você aqui para trocar essa ideia com a gente, falar um pouco da tua carreira como cantor, como, enfim, compositor, tem o teu disco lançado e essa participação nesse importante musical, né, nesse clássico, que é o Fantasma da Ópera. Bom dia, Edgar, bom dia a todos, um prazer estar com vocês aqui, prazer voltar à Jovem Pan, eu que... Você já teve aqui outras vezes, né? Quase menino, frequento essa casa, um prazer estar com todos vocês nessa manhã, primeira vez que eu venho bem cedinho, eu protagonizo o musical. Você é da manhã ou você é um notívago? Na realidade, o musical acaba tarde, então a gente acaba chegando bem tarde em casa. E aí até baixar a bola. Baixar a adrenalina, tomar aquele banho, tirar a maquiagem, porque a maquiagem do fantasma é bem pesada, a cola, então demora um pouquinho, mas... Olha, eu queria começar ouvindo de você a questão relacionada a música clássica, de uma maneira geral, né? A música erudita, ainda é muito associada a uma classe, à elite, né? Como é que você vê isso? É mesmo esse conceito do elitismo está presente? Quem assiste, quem consome esse tipo de material, de produto, é realmente as classes mais abastadas? Eu executei praticamente a minha carreira de ópera mesmo fora do Brasil, Europa, Estados Unidos e países da Ásia.
E lá é bem eclético essa questão e também essa realidade que a ópera é uma elite, sim, existe. Porém, lá nos primórdios, a ópera era do povo, é uma coisa bem popular. Era uma grande forma de entretenimento, onde todos iam no teatro, até para fazer um piquenique. Caso é que, no início do século passado, a luz do teatro, eles deixavam os lampiões, né, deixavam aceso. Não tinha essa questão de deixar apagada. Foi Wagner, né, que instaurou isso para que apagassem a luz da plateia. Então era uma forma de entretenimento do povo, vindo do povo e feito para o povo. Claro que depois tornou-se uma coisa mais elitizada, mas aonde eu fui, eu tive a sorte de me deparar com situações que estavam as principais classes sociais. E até aqui no Brasil, quando eu executei algumas óperas, Rio e São Paulo, tinham várias pessoas e o acesso era também fácil, não era muito caro os ingressos e tinham iniciativas para isso. A questão é acesso, né? Porque você é bem popular. As pessoas adoram ver você. Não à toa você vai lá no Mulheres, que é um programa feminino e popular que eu faço todo dia. Você tá sempre lá cantando. As pessoas amam você, te acham galã. Tem figuras como a Carmen Monarca também. Carmen, que faz a participação especial no meu show também. Ali naquele vídeo ela tá fazendo o Fantasma. Porque eu levo pro meu show, esse show que vai ser amanhã no Tom Brasil, eu levo um pedacinho do musical O Fantasma da Ópera. Claro, eu interpreto um musical aqui em São Paulo. Estou em São Paulo agora por conta da turnê, mas a Carmen participa brilhantando com alguns trechos do Fantasma da Ópera. A gente ouviu Bela Tchau. O que mais tem de repertório? Só pra... Olha, Fantasma da Ópera é uma das quais eu estou interpretando. Tem Aleluia, de Leonard Cohen, Il Mondo, My Way, Nessun Dorma, uma famosa área de ópera, Caruso, de Lúcio Dalla. Tem uma sessão de boleros. É bem diversificado esse repertório, sempre com aquela pegada do meu canto, ora popular e ora erudito impostado. Depois acho que é interessante a gente saber como é que você chegou nesse repertório, né? Claro, Porque são músicas que você falando já vem, né? Todas remetem a alguma coisa, a algum momento e tal. Mas antes da gente girar a roda aqui na nossa entrevista, Thiago, dá pra você dar uma palhinha pra gente, mostrar esse vozeirão aí pro público? Gente, a primeira pessoa, depois da Cláudia Leite, que falou vamos, claro. A essa hora da manhã. Essa hora da manhã. Tá pronto, é a segunda pessoa que falou, claro, sim, vamos fazer agora. E a voz de manhã, ela fica... A voz fica mais grave, né? Mais grave, ainda mais né? eu que venho de... Ontem à noite tive o espetáculo do musical e os ensaios também essa semana. São 8 sessões por semana que eu faço do musical Fantasma da Ópera. Fica mais grave, imagina a minha às 6 da tarde. 2 na quarta-feira, uma quinta, uma sexta, 2 sábados. O que você pode demonstrar pra gente? Um trechinho de uma música italiana que é bem conhecida e que amanhã vai estar no show. Vou até tirar o BG aqui, vai lá. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai che solo insanguinti a bene sai. Faz ao vivo! Caraca, O meu. pessoal chega aqui, não quer nem tocar um violão com, entendeu, reguinho. Eu juro, você, espectador que tá nos acompanhando, pôde perceber, eu fui até meio pra trás, assim, quando o cara começou a cantar. Acho que a próxima pergunta é até óbvia, né? Impactado. Que é cuidados com a voz, porque imagina, a gente aqui no rádio já tem um pouquinho de ar-condicionado, vira e mexe, a gente já tá um pouco afônico. Quais são os cuidados aí especiais que você toma, os exercícios que você faz? O que você recomenda para cuidar da voz? É bem complicado essa questão, ainda mais na cidade que a gente vive, onde as condições Poluição, climáticas né? mudam completamente. Hoje tá frio, ó. Já tô de cachecol porque você sai de um final de semana quente e pega durante a semana a variação de 10, 12 graus. Mas os cuidados principais é evitar ao máximo a exposição a esses ambientes com ar-condicionado, embora no teatro temos isso, mas o sistema de ar-condicionado eles tentam limpar quase semanalmente para evitar isso. Os cuidados básicos, eu digo sempre que a técnica te ajuda, a técnica te salva nas piores condições, mesmo quando você está gripado, afônico ou você não está em condições plenas, você tem que usar a técnica e eu venho aprimorando essa técnica há muitos e muitos anos. Já que a gente está falando de saúde... A gente tem que dizer, pelo menos eu tenho que dizer aqui, que eu não sei se todo mundo sabe, mas o Thiago é o tipo de pessoa que dá o sangue pelo trabalho, porque ele, como protagonista de O Fantasma da Ópera, basicamente quebrou a clavícula no palco e continuou cantando. Que história é essa? Foi dia 28 de outubro, eu tava na última apresentação da semana, era domingo, faltavam 10 minutos para acabar o show. E eu tenho uma cena que chama Don Juan Panic, onde tá todo mundo correndo, ele fugiu com a protagonista, ele raptou a protagonista, que é a Christine. E nessa corrida, o meu figurino entrou embaixo do meu pé. Eu acabei escorregando, caí em torção, em rotação e bati no chão do palco. A minha clavícula, imediatamente o braço foi para trás, eu quebrei o osso. Literalmente quebrei o osso. Continuei a cena seguinte cantando por mais 3, 4 minutos. Não, vai. Com uma dor enorme. Aí quando entre a adrenalina,
a questão da dor, eu comecei a estar desesperado de dor, comecei a chorar em cena e pararam o espetáculo. Não teve Não como. deu, né? Não teve como, aí veio o departamento de fisioterapia, me levou embora, fecharam as cortinas do teatro. O meu cover, depois de 12 minutos, entrou para continuar os últimos 10 minutos. Fui direto ao hospital e cirurgia. Arrancar o osso, colocar uma âncora, que é o... E ficou quanto tempo de molho? Fiquei 2 meses fora do musical. 2 meses Caramba. fora. Ô, Thiago, nós tivemos uma popularização aí um pouco da música clássica, né? Ali em meados dos anos 90, anos 2000 também, com os 3 tenores, né? O Pavarotti, o Carreiras, o Plácido. Eu queria que você falasse da importância que eles tiveram, justamente talvez por ter dado um outro significado aí a este estilo musical. E quem que são as referências nesse cenário hoje? É legal isso, olha, desde a época de Caruso, que foi um grande tenor italiano no início de 1900, mais ou menos, ele popularizava a forma de apresentar as músicas cantando as músicas napolitanas. Ele era de Nápoles, fazia isso, e aí veio uma série de tenores que foi tirando do teatro e colocando em praça pública isso. Muito na Itália, os tenores e as famosas músicas de cantina, vamos dizer, o Sole Mio, o Torna Surrento da Vida. E no início dos anos 90, os 3 tenores se juntaram, que eram os 3 principais tenores da época, e levaram isso para os estádios de futebol, tanto associado à Copa do Mundo, tanto o Plácido, que é um cara que eu conheço o trabalho, enfim, que me apadrinha em tudo isso na questão operística, ele é um cara que curte demais os esportes. Então ele teve essa iniciativa junto com os empresários de juntar os 3 principais tenores e criaram os 3 tenores. E aí foram, em 89, em Calacalas, né, que é Calacalas em Roma, inclusive já cantei ali também. E dali nasceram os 3 tenores. Virou esse fenômeno que difunde, de certa forma, não propriamente a ópera, porque a ópera vai apresentada no teatro, encenada, com figurino, mas a forma do canto, algumas áreas, que são os trechos principais das óperas, para o grande público. E aí, os 3 tenores foi esse fenômeno. E na sequência, Andrea Bocelli, que é um outro tenor, que aí coroou de vez esse fenômeno do estilo crossover, que é um mix entre o popular e o erudito, para a grande massa. Os tenores, né, os cantores eruditos, assim, seria como os atletas olímpicos, né? Porque é uma verdadeira potência que vem também de um treino, de uma vocação, obviamente, inata, mas de um treino com a voz e tal. Você é um tenor, né? Que é a voz das masculinas a mais próxima das frequências agudas, né? Explica pra gente mais ou menos como é que funciona nessa relação de vozes pro homem e pra mulher as frequências mais graves, mais agudas. Quais são as classificações? Aquilo que você falou é verdade. Nós somos um atleta do canto, né? Nós temos que estar em forma como um atleta olímpico mesmo. Então, o que acontece? Na divisão vocal existem as vozes femininas e masculinas. Na voz feminina nós temos o soprano, que é a voz mais aguda, meio soprano, que é uma voz intermediária entre a região grave e aguda, e o contralto, que é a voz mais grave. São as classificações, nomenclaturas que colocam nessa extensão vocal, nessa tessitura vocal, que é de uma nota até a outra onde a pessoa pode cantar. E na questão masculina, a voz mais grave é o baixo, o meio é o barítono, que fica entre o baixo e o tenor, e a voz mais aguda é o tenor. Eu sou essa classificação, minha voz é mais aguda. Isso é uma questão fisiológica, você nasce com isso. Sim. Você aprimora a sua técnica, aprimora o seu canto, mas isso é como você é alto, baixo, fortinho, magrinho. Sim. Você ouvindo a nossa voz aqui, você consegue falar, a voz da Paulinha é contralto. Nossa, você vai pedir um tom agora? O que é isso? Como ela fala uma região um pouco entre médio agudo, então um meio soprano, aí teria que escalar a sua por volta tenor, provavelmente. Não me diga que a minha é aguda. A minha é grave. A do Pepita é soprano. Onde você fala na região, ela tá bem aguda. Acho que você pode até usar. Imagina 6 da tarde. Ô, Thiago, e a voz dos 3 tenores? Eles são, isso é legal também, cada tenor, dentro da nomenclatura tenor, tem o tenor dramático, tenor lírico, tenor leggero, que aí é uma questão de repertório, que ainda é mais brilhante, mais encorpada e menos encorpada. Olha aí, então, interessante, tem vários hein? detalhes. Thiago, você cantou aqui e eu acho que você deve sempre ter esse tipo de reação, né? As pessoas se arrepiam com a música e eu acho que quando a gente vê uma voz que tem essa capacidade mesmo, é uma coisa emocionante. O que é que você já presenciou de pessoas tocadas pela sua música que mexeram com você, assim?
Acontece muito isso? Eu imagino que aconteça, porque não tem uma pessoa que não chore assistindo Fantasma da Ópera, Exato. né? São coisas que realmente mexem com o emocional. O que mais me tocou foi, inclusive semana passada, eu estava no meu camarim no Fantasma da Ópera, e aí o rapaz que coloca o microfone, né, microfona o espetáculo, ele veio no meu camarim e falou: olha, eu acabei de encontrar na entrada do teatro uma família com uma senhora de 108 anos, que é sua fã há mais de 20, que me assistiu em algum programa tempos atrás, e ela faz questão de, após o espetáculo, vir falar contigo. A senhora tem 108 anos de idade, lúcida, conhece as músicas do meu repertório, chegou, me abraçou, chorou e falou: meu filho, você não sabe o quanto feliz você me fez essa noite. Que demais, olha aqui. 108 anos. Tiago, posso fazer uma pergunta que talvez seja um pouco saia justa, mas algumas pessoas estão me sugerindo aqui no Twitter e eu acho... Aí você joga pro Twitter. Toda vez. Eu acho. Aí ele joga. O pessoal vai parar de vir aqui. Ele quer Como fazer. jornalista, a gente precisa fazer perguntas difíceis às vezes. Ele quer mas fazer você a tá livre pra não pergunta responder, tá? E joga Vamos lá. pro público de casa. É, vai politizar agora. Não, vou politizar. Vamos falar de LGBT. Mentira. Brincadeira. Pra não dar linguagem. Não, olha só. O que eu ia te perguntar é: você claramente tem uma carreira muito consolidada como tenor. Todo mundo do mundo dos musicais, do mundo da ópera, te conhece. Mas o grande povo, porque o brasileiro é um grande consumidor de fofoca, passou a te conhecer mesmo quando você namorou a Paula Fernandes. Hoje em dia você é muito bem casado, acabou de ter outro filho, inclusive. Vai nasce Tá agora. tudo bem, vai. olha aí. Mas te incomodou, em dado momento da sua carreira, ser conhecido como o namorado da Paula Fernandes e não como um tenor? Incomodou não, até porque era a realidade, eu era o namorado dela, não poderia ser o contrário, né? Sim. Mas eu vivia na Europa ainda e naquele período estava vindo morar no Brasil, assim, para dar sequência na minha carreira, que era já um sonho, um projeto que eu tinha de continuar a minha carreira, voltar ao meu país por conta disso, mas não podia evitar o fato de ter sido naquela época o namorado dela. Né? Aqui a gente tá ouvindo um pouquinho, ó, de Can't Help Falling in Love com ele. Esse é o nosso convidado, Thiago Arancan, o tenor dos tenores. Vamos ouvir um pouquinho aqui. Só um pouquinho antes de passar a bola pra Paulinha, que já tá pipocando aqui pra uma pergunta. Você, dentre aquelas características do tenor que você citou, do Plácido, do José e do Pavarotti, você qual? O dramático, o ligeiro ou... Lírico spinto. Lírico spinto. Gente, é muito Que chique. belo. Nomes, é chique o negócio. Vai, Eu Paulinha. ia perguntar em relação a esses cantores considerados cantores populares. A gente falou aqui da Paula Fernandes, que eu acho que é uma que ninguém questiona a questão da voz. Ela é uma potência no estilo que ela faz, tem uma voz que todo mundo curte. Mas tem outros que a galera sempre gosta de criticar. Por exemplo, a Anitta. Enfim, cantores que não trabalham nesse espectro aí dessa potência, mas que cantam, eu não sei, como é que você caracteriza? E se você acha que tem vários cantores populares, inclusive no sertanejo, que chegam ali a times, alturas. Pablo Vittar, que a galera acha que extravasa, que vai longe demais, a galera até zoa os gritinhos. Como que você vê isso? Tem que cantar bem pra ser cantor, sabe assim? Olha, hoje é mais fácil ser cantor se você tiver um bom Pro Tools na sua frente, né? É inevitável isso. Autotune. Vira que tem gente que usa isso aqui. Eu mesmo, eu produzi um projeto na Itália em 2012, que eu fiz uma composição que era pra Copa de 14, que até chamava Olha o Gol a Música. Eu não queria colocar minha voz, porque não queria, no momento, misturar as coisas. Coloquei um amigo meu cantando. Ele nunca tinha cantado. Eu fui lá produzir e a música ficou legal e ele cantou. Rolou. Só que tem muitos cantores, e a maioria canta pra valer. Porque é você aguentar um show de 2 horas e meia, dançando, cantando, o caso de Anitta, Pablo Vittar e tantos outros, não é fácil. A sua respiração, a sua colocação vocal, a sua resistência para isso mesmo. E temos casos aqui no Brasil de excelentes cantores. Aí no meio sertanejo mesmo, como você citou, tem aquela dupla César Menotti e Fabiano. O Pavarotti do O cara sertanejo. tem uma puta voz, cara. Sim. Ele é incrível. E tantos outros aí que tem uma extensão vocal, tem um timbre agradável, bonito e canta bem pra caramba. Ô, Thiago, chegou aqui pelo Twitter. Os Ah lá, outro que culpa o Os Twitter. tenores são mais de direita ou de esquerda? Tô brincando. São os Vocês errados. estão de piadinhas, né, hoje? Não, é o seguinte. Alguns dos espetáculos que você participa, principalmente os maiores, como a Fantasma da Ópera, às vezes se utilizam aí de leis de incentivo à cultura e que sempre suscita aquelas discussões eternas, polêmicas sobre a Lei Rouanet. Você se interessa, você vai atrás para saber como que são feitas esses investimentos, até para explicar para o grande público? Claro, eu assim,
isso é legal que você citou, porque nos Estados Unidos é assim também. Eu trabalhei grande parte da minha carreira lá, onde a doação é direta por lei de incentivo, só que é muito mais fácil o mecanismo. Então toda ópera ali, toda instituição de ópera é doação privada. Pessoas que vão lá e dão um cheque no início da temporada e falam, eu quero doar esse capital. É meio como funciona com as filarmônicas. Não? Exatamente, Assim, né? Nesse formato. Claro, aqui no Brasil nós temos esse mecanismo que é a Lei Rouanet, que é fundamental para a execução do espetáculo, porque sem a lei não teríamos o espetáculo. Imagina um musical, um espetáculo dos copyrights, os direitos da Broadway, pagos em dólar, com mais de 200 pessoas que trabalham diretamente no espetáculo, fora indiretamente fornecedores, que dá uma casa de 3 mil pessoas indiretamente trabalhando nesse espetáculo, e sua bilheteria não paga, porque você tem que, além de produzir o espetáculo, você tem que pagar os direitos para fora. Sim. Então, o caso é que o nosso projeto, o Fantasma da Ópera, ele é incentivado pela Lei Rouanet e de extrema necessidade fundamental. E é sempre bom ressaltar a importância do patrocínio, né, para a arte, para a cultura, porque são essas empresas que se envolvem financiando espetáculos como o que você protagoniza, que dão vazão ao grande potencial artístico que o Brasil tem. A gente está no final já desse bate-papo aqui, Thiago, estamos ouvindo aqui o tema, né, do Fantasma da Ópera. Tem uma participação aqui com você, né, nessa gravação. Da excelente soprano Carmen Monarca, que é a famosa soprano de André Rieu, que é a nossa joia brasileira, que participa do meu show também. E o show tem a participação de Luísa Posse, maestro Miguel Briamonte, que é o regente do Fantasma da Ópera, Renato Mizuki, que é o maestro que rege a orquestra só de mulheres, Luísa Posse, como falado, e a direção é de José Posse Neto. Legal. E a peça, o musical, o Fantasma da Ópera, fica em cartaz até quando? Fica até o final de junho, no Teatro Renault, aqui em São Paulo. E o teu show solo, que tem as músicas deste álbum, This is Thiago Arancan, você está em cartaz, como eu disse, nessa sexta-feira, né, mais conhecida como amanhã, no Tom Brasil. Tem a orquestra e, como você falou, as várias participações aí. Exato, amanhã, e depois eu vou a Fortaleza e Porto Alegre na sequência com o show Bela Primavera. Legal, Thiago, obrigado, hein, pelo papo aqui, agradabilíssimo. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno se vede la mattina. Bom dia se vê de manhã. Valeu, tchau, gente. Um abração, é isso aí, agora 11 horas em ponto, o horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Lula e um de seus filhos por lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Os detalhes na reportagem de Afonso Marangoni. A Polícia Federal indiciou nesta quarta-feira o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o filho dele, Luiz Cláudio, pelos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de influência. A investigação, que começou em 2017 com as delações da Odebrecht na Lava Jato, apura pagamentos à empresa de marketing esportivo Talkdown, de propriedade de Luiz Cláudio. De acordo com a PF, afirma que tinha capital social de apenas R$1.000, recebeu mais de 10 milhões de grandes patrocinadores. Em 2017, o ex-executivo da Odebrecht, Alexandrino Alencar, explicou em depoimento ao Ministério Público Federal como a empreiteira teria ajudado o filho de Lula. Segundo o delator, o empresário Emílio Odebrecht pediu ao ex-presidente Lula para que ele ajudasse a melhorar a relação entre Marcelo Odebrecht e a então presidente Dilma Rousseff. Em contrapartida, Lula teria pedido apoio para que o filho dele se tornasse empresário. Então ele pede isso de uma maneira, digamos, eu diria de um pai pedindo para outro pai. Então, é muito interessante esse evento. E, da mesma maneira, Emílio pede para ele, Lula pede para ele, que se pudesse ajudar o filho dele a iniciar uma carreira empresarial. Alexandrino Alencar ainda disse que a Odebrecht teria ajudado a Touchdown em um contrato com a empresa Concept, chamada para auxiliar na criação de uma liga de futebol americano no Brasil. Segundo o ex-executivo, a construtora teria ajudado o filho de Lula por 3 anos. Meu compromisso original com o presidente e com o Emílio era de 2 anos. Era 2 anos e depois ele voava sozinho.
mas no fim dos 2 anos ele se atrapalhava, porque ele não conseguiu decolar, e nós fizemos mais um ano. Nós ficamos 3 anos fazendo isso aí. O indiciamento ocorreu em janeiro deste ano, mas estava sob sigilo. Em nota, a defesa do ex-presidente e do filho disse que o inquérito trata-se de mero documento opinativo com enorme fragilidade jurídica e distanciamento da realidade dos fatos. É impressionante, né? Quando o crime se torna negócio de família, a gente vê aí um requinte de imoralidade que traz um tom ainda mais negro para essa situação da cleptocracia. Aqui, só para esclarecer para o ouvinte, o filho que foi indiciado, o filho do ex-presidente Lula, é o Luiz Cláudio, né? Então, o proprietário da Touchdown, que tinha capital social de R$1.000 e patrocínios aí na monta de mais de 10 milhões. Não se trata do Lulinha, esse é o Fábio Luiz, que era aquele que, quando o pai chegou à presidência da República, trabalhava como monitor de zoológico, fazia uns bicos aí, dando aulas de informática, e se tornou, nas palavras do Lula, o Ronaldinho dos negócios, sócio de outra empresa outra empresa milionária, que recebeu inclusive aporte de estatal. E outro filho dele também, né, o Lulinha, no caso, com aquela trama lá da Telemar, a empresa de games. Esse é o Fábio Luiz. Com os filhos do Bitar, a Game Corp. É isso aí. Essas delações, elas falam num pedido pessoal do Lula para que o Emílio Odebrecht ajudasse o Luiz Cláudio, filho do Lula, a, abre aspas, iniciar a carreira de empresário, ou iniciar a carreira empresarial. E aí você vê, né, Edgar, que como essa é uma visão deturpada do que é o empreendedorismo, né? Isso daí é o capitalismo de compadrio, né? O capitalismo de laços, cuspido e escarrado, né? Uma negociação entre compadres. E mostra muito desse DNA brasileiro mesmo, de você ter essas oligarquias beneficiadas pelo poder público. Essas mesmas oligarquias financiam as elites políticas aí num processo de perpetuação no poder. É um grande ciclo vicioso. Eu queria recomendar para o ouvinte a leitura do livro do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, atualmente deputado federal, príncipe também aqui do Brasil, e se chama Porque o Brasil é um País Atrasado. Ele vai discutir justamente isso, essa sucessão de oligarquias na República, sempre amparadas por constituições intervencionistas. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou nesta quinta-feira a proibição da venda de fuzis e de armas semiautomáticas de estilo militar no país. Vini, vamos lá, os neozelandeses agiram rápido nessa questão, é de se admirar, né? Bom, também não é para menos aquele terror, aquele horror que aconteceu por lá nas mesquitas, um massacre que deixou um saldo aí de 50 pessoas mortas, e o governo, através da ministra, né, a primeira-ministra, agindo rapidamente lá para, de alguma maneira, através dessa ação, coibir eventos futuros. Tem uma questão toda envolvendo a devolução de armas, né, Vini, e o endurecimento, né, na questão da venda dessas armas, que na verdade são armas militares, né, semiautomáticas. Né? Exatamente, Edgar. Ela já tinha feito, de fato, essa promessa, né, à população, de que iria endurecer as leis vigentes no país, com essa intenção aí de realmente evitar novos ataques, de evitar novos atentados. Hoje, né, essa flexibilização das armas na Nova Zelândia é considerada bastante permissiva, né, Edgar? Porém, é importante ressaltar também que a Nova Zelândia tem um número muito baixo de homicídios, né? Então, aquele argumento de quanto mais armas, mais crimes, também não faz tanto sentido assim lá na Nova Zelândia. Então, ela anunciou essa proibição da venda de armas semiautomáticas de estilo militar e também de fuzis no país, e vai proibir equipamentos que permitam também a conversão de outros tipos de armamentos e armas semiautomáticas militares. E essa lei, Edgar, ela deve entrar em vigor a partir do dia 11 de abril. Então, o que o governo se preocupa agora? Que a população da Nova Zelândia até se antecipe e vá comprar agora novas armas nesses estabelecimentos antes que a lei acabe entrando em vigor. E chegam algumas notícias também de que alguns... Teriam entregue as armas? Né? Algumas pessoas já teriam entregue de forma voluntária. Agora, a estimativa desse número de pessoas não dá ainda para saber, porque não teve uma
um comunicado oficial do governo, parece que até o momento são poucas pessoas que teriam feito essa devolução voluntária. Vamos esperar mais um pouquinho aí para saber se vai ter um efeito realmente maior ou não, né, Edgar? Agora vai um pouco aí na contramão do que quer se colocar aqui no Brasil, né, até do governo Bolsonaro, uma flexibilização até maior, e acaba levantando ainda mais essa discussão, né? Olha, vamos ouvir os colegas aqui, o que vocês acham, o que vocês pensam a respeito disso, sobre o que você falou, Vini, da relação ou da não relação, né, do aumento de crimes, enfim, por conta das armas terem livre acesso à população. É bom ressaltar que lá, como você tem, por exemplo, uma guitar shop, você tem uma gun shop, né, onde você pode entrar e, de acordo com as leis e os regimentos lá, adquirir armas. Essa arma desse assassino foi comprada legalmente num lugar desse. Agora, a Nova Zelândia, a gente está falando de um país onde os índices sociais, as questões sociais são altamente positivos, né? Então, pode dizer... Cada país tem a sua, né, complexidade. Né? Malucos como esse, loucos como esse, quer dizer, pessoas psicologicamente desviadas, tem em tudo quanto é lugar, né? E conseguiriam armas legalmente e ilegalmente montando impressoras 3D na internet, não é assim? Sim. Na Dark Web, sei lá, acho que Nesse também caso quem tá mal intencionado, quem planeja, chegar ao ponto de planejar, esse cara exibiu na internet. Gente, assim, é uma pessoa que eventualmente vai conseguir um jeito, que pode até não ser a arma, pode ser até um explosivo, pode ser, sei lá, entendeu? A gente tá falando de um caso bastante específico aí. A gente tá tratando ele como exceção à regra, tratando ele como louco, e é assim que ele tem que ser tratado mesmo, mas a gente também não pode esquecer que não cabe ao governo, que aliás, é papel do governo não facilitar o acesso de pessoas como ele às armas, para começo de conversa. Aliás, eu não acho que a população tem que ser armada. A segurança pública tem que ficar a cargo da polícia. A polícia tem que estar bem armada, a polícia tem que resolver esse tipo de crime. A gente não vive numa sociedade de vigilantes, de justiceiros. Mas eu também tenho um pouco de dúvida a respeito, assim, a pessoa na Nova Zelândia, tá? Tô tentando imaginar. A pessoa da Nova Zelândia que compra uma arma semiautomática, ela tá comprando essa arma pra quê? Será que é pra se defender num país onde não existe violência? Existe uma coisa da uma arma de guerra, né? Eu tô pensando assim, na Nova Zelândia, tá? Sim. Pra que ele compra? Ele faz aula de tiro, ele caça, ele tá se defendendo com uma arma de capacidade militar. Eu acho conhecer Paulinha, um pouco dessa motivação. Eu acho assim. que existe uma falsa sensação de segurança de quem tem uma arma, aquela coisa de dormir com a arma embaixo do travesseiro. Mas segurança contra quem na Nova Zelândia? Na Nova Zelândia, é que eu penso muito no Brasil. Mas na Nova Zelândia, especificamente, eu acho que tem uma coisa da propriedade privada. Acho que é uma coisa meio como nos Estados Unidos. Se alguém entra no seu jardim, você já sai com a arma. A gente vê em filme, mas muito acontece. Eu tenho uma amiga que mora... Invasão de propriedade. Exatamente. Eu tenho uma amiga que o pai mora em Ohio e ele é literalmente uma dessas pessoas que sai com a arma e diz assim. Mas eu queria trazer aqui dados do Ministério da Saúde sobre o Estatuto do Desarmamento no Brasil, por exemplo. Que eu acho que a gente tem que pensar. Muita gente acha que armar a população é necessariamente algo bom, mas não é necessariamente algo bom. Por exemplo, depois do desarmamento, o índice de homicídios no Brasil desacelerou. Entre 1996 e 2003, segundo o DataSUS, que é um sistema de dados sobre saúde do Ministério da Saúde, a média de crescimento anual das taxas de morte era de 2,22% ao ano. De 2004 em diante, com o Estatuto do Desarmamento, a média foi de 0,29%, uma queda de 87%, ou seja, passou a morrer menos gente depois do Estatuto do Desarmamento. Eu acho que a gente também não pode ignorar esses números, a gente também não pode se deixar levar por falácias, ou gente que usa casos politicamente. O caso daquela mulher que foi espancada porque teve um encontro com alguém, foi espancada por 4 horas, teve gente dizendo que se ela tivesse uma arma, ela provavelmente teria matado o cara e se defendido. Muito mais provavelmente, recentemente, exatamente, os no Rio de Janeiro. da escola, exatamente. Lá, chegaram a dizer... No caso do Rio de Janeiro, o cara poderia ter achado a arma antes e matado ela. Em Suzano, os atiradores abriram fogo no pátio. Os professores nem estavam lá. Os professores estavam em sala de aula, estavam em outros lugares. Pessoas morreriam do mesmo jeito. Então as mortes não teriam sido evitadas. Aliás, tragédias poderiam ter sido ainda maiores, porque haveria um bang-bang. Literalmente. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado ao pensar nessa questão, porque as pessoas usam uma falsa sensação de segurança quando, na verdade, não pensam na realidade como ela acontece e ignoram os dados. Eu sou um desarmamentista também, já falei, já expressei minha opinião aqui em vários momentos.
sobre esse assunto, mas eu acho que o Caio, que é a favor dessa flexibilização, já falou aqui também. Você conseguiria responder essa pergunta da Paulinha, essa questão relacionada às armas de uso militar? A Paulinha abordou o X da questão, né? Só para fazer um contraponto aí ao dado que o Fefito trouxe, são coisas distintas, né? Quando, eu vou arredondar os números porque eu estou falando de cabeça aqui, mas quando entra em vigor o Estatuto do Desarmamento, a gente tem cerca de 50 mil homicídios por ano, né? Atualmente são cerca de 65 mil. Então você tem aí um aumento aí sensível, aí na casa de 30%. Nesse mesmo período, a população brasileira cresce 15%. Então, de fato, o número de homicídios aumentou e o número de homicídios por arma de fogo aumentou também. Hoje em dia, o Brasil, cerca de 43 mil mortes são por arma de fogo. Então, isso naturalmente, o bandido não está desarmado. O que se discute é se houve uma desaceleração no crescimento de mortes ano a ano. Esse é o dado, mas que o número de mortes cresceu e o número de mortes por arma de fogo cresceu, isso também é um fato. Como você bem adiantou, eu não sou desarmamentista, né? E aí acho que são 3 principais argumentos. O primeiro é jurídico, né? Na minha visão, a posse da arma, ela nada mais é do que a materialização de um direito natural. Então, portanto, um direito inerente à condição humana, que é a legítima defesa do indivíduo, da sua família e, como foi falado aqui mais cedo, da sua propriedade. O segundo argumento é um argumento moral, que é o seguinte, é você habilitar a população a resistir à tirania. E que tipo de tirania? Pode ser do próprio governo, pode ser até de uma ameaça estrangeira ou do crime organizado, como é aqui no Brasil. A gente está vendo como a população venezuelana está sofrendo por estar desarmada e não poder fazer nada frente à tirania. Em terceiro lugar, o último argumento, que é pragmático, que é aquele negócio, o Estado que não protege, ele não pode proibir. E aqui a gente entra na fala da Paulinha, para a realidade da Nova Zelândia, que é muito distinta da nossa. Na Nova Zelândia, o Estado garante a paz social e a segurança pública. Esse massacre, o número de mortes é superior a anos de estatística, né? Então, e tem outro detalhe na Nova Zelândia, um controle rígido de fronteiras. Você consegue controlar com muita eficácia os produtos que entram por lá. Então, essa discussão, no caso da Nova Zelândia, ela é muito válida porque ela diz respeito à letalidade. Existem situações excepcionais em que você criar legislação baseado na exceção faz sentido, porque também você não afeta os outros direitos, os outros argumentos que eu coloquei. A questão realmente é da letalidade. Uma arma militar, nas mãos erradas, ela pode causar um estrago tremendo. Edgar, sim, já vou passar a bola para você, Vini, mas só uma observação rápida, o Estado, como você diz, é deficiente. Eu sou a favor de fazer com que o Estado seja eficiente para poder, ele sim, ter o poder da força e oferecer segurança aos seus habitantes. Ô Vini, vamos lá, uma notícia aqui, chegou pra gente... Notícia extremamente importante que chega agora do portal G1. O ex-presidente Michel Temer acaba de ser preso pela Força-Tarefa da Lava Jato, no Rio de Janeiro, que cumpriu mandados de prisão nesta manhã contra, repito, o ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, desde a última quarta-feira. Ontem, portanto, a Polícia Federal tentava rastrear e confirmar a localização do ex-presidente Michel Temer sem ter sucesso. Por isso, a operação prevista para as primeiras horas da manhã desta quinta-feira acabou atrasando. Então, repetindo a informação, o ex-presidente da República, Michel Temer, foi preso pela Operação Força-Tarefa da Lava Jato, junto com o ex-ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. Edgar. Tá certo, a notícia chega pra gente agora. Isso tudo relacionado à questão da Rodrimar, a questão dos portos, né, Vini? Nas quais o ex-presidente Michel Temer estaria envolvido. Estava sendo investigado. O G1, eles ainda tentam cumprir o mandado contra o Moreira Franco, o ex-ministro de Minas e Energia. Então, Moreira Franco ainda não foi preso. Tá aí, a informação também em primeira mão pro ouvinte do Morning Show. Agora 11h22, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan. E a gente continua repercutindo aqui na Jovem Pan a prisão do ex-presidente Michel Temer. A prisão aconteceu durante esses instantes também, juntamente com o Moreira Franco, que também foi preso faz parte da mesma operação. Cumprir o mandato do Moreira Franco. No caso do Temer, o mandato já foi cumprido. E essa prisão, Edgar, esses mandatos,
mandados foram baseados aí na delação do Funaro, né, operador do partido aí do ex-presidente Michel Temer, relatando benefícios para empresas em medidas provisórias e também loteamentos de cargos. Então, essa delação do Lúcio Funaro foi homologada pelo STF e a força-tarefa da Lava Jato está nas ruas do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e também Porto Alegre. Então, entre os presos aí está o ex-presidente Michel Temer. E os agentes da Polícia Federal, Edgar, também ainda buscam o ex-ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e também de Minas e Energia, Moreira Franco. Como eu havia falado aqui antes do intervalo, essa ordem aí dos mandados de prisão foi expedida pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. O Temer atualmente responde a 10 inquéritos, sendo que 5 deles estão tramitando no STF, porque foram abertos na época em que ele era presidente da República e encaminhados à primeira instância depois que ele deixou o cargo. Os outros 5 foram autorizados pelo Barroso em 2019, quando o Temer já não tinha mais foro. Por isso, assim que deu autorização, os ministros enviaram também esses inquéritos para primeira instância. Os mandados estão sendo cumpridos agora, nem todos ainda foram localizados, e só como fato de curiosidade, o Moreira Franco, ex-ministro de Minas e Energia, é sogro do Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Falado. Não é de se estranhar que as pessoas comecem a fazer uma correlação entre a atitude destemperada do Rodrigo Maia enquanto presidente da Câmara e as declarações grosseiras frente ao pacote anticrime, né, do ministro Sérgio Moro, com esse fato, né? Porque o Moro está diretamente associado à Lava Jato. E aqui é importante a gente destacar como é crucial para o Brasil o julgamento agora do dia 10 de abril próximo sobre a prisão após julgamento em segunda instância. E quando a gente tem esse tipo de situação, né, e não só isso também, o fim do foro privilegiado, que estava protegendo todos esses agentes políticos, e é só eles pisarem fora do palácio que a justiça já começa a ser feita. Bom, é isso. Com essa informação, com essa notícia da prisão do ex-presidente Michel Temer e também aí da busca pelo Moreira Franco, na mesma operação que diz respeito aí aos processos aos quais o Fefito mencionou aqui, né, que foram encaminhados para a justiça em primeira instância. Então a Jovem Pan continua informando, continua trazendo informações a respeito, né, desse fato que aconteceu há poucos instantes. Eu só ia dar um recadinho, não vai dar tempo de dar os filmes que estreiam nos cinemas hoje, então corram lá para jp.com.br/Paula Carvalho para você conferir todos os destaques, os filmes que entram em cartaz. E hoje também, excepcionalmente, não teremos o Eva transmitido aqui para São Paulo e também pelo YouTube, Edgar. E só para lembrar, o Brasil passa até agora 2 ex-presidentes da República neste século presos, né, Jair? Falado, a gente fica por aqui agradecendo o prestígio de sua audiência. Voltamos na programação amanhã, a partir das 10 da manhã aqui na PAN. Você continua com a cobertura da prisão do ex-presidente Michel Temer e de Moreira Franco aqui na programação da PAN. Até já, tchau. Morning Show.